Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem poderosa, a ideia dos pactos invisíveis que assinamos com a gente mesmo e que, no fim das contas, mantém nossa realidade exatamente como ela está. E para começar, olha só essa frase. A gente costuma achar que ficar estagnado na vida é por causa de uma grande decisão errada, né? Mas a verdade é que a estagnação se constrói nos detalhes, nesses pequenos acordos que a gente faz todo santo dia, muitas vezes sem nem se dar conta. Então, o que são exatamente esses acordos? Pense neles como pactos secretos, invisíveis, que a gente assina com a nossa própria matrix interior. E são eles, justamente eles, que sustentam a nossa realidade do jeitinho que ela é hoje. O termo-chave para entender tudo isso é microcontratos. Pensa assim, são pequenos compromissos internos, sabe? Quase sempre inconscientes. Não parece nada demais, nada decisivo, mas na prática são microtraições que se repetem, onde a nossa verdade é trocada por uma falsa segurança. E é assim que a realidade se mantém de pé, não pela força, mas por esses acordos silenciosos. Bom, vamos começar a desmembrar isso. A primeira grande categoria desses pactos são os contratos de autotraição. São aquelas pequenas concessões do dia a dia que, pouco a pouco, transferem o nosso centro de comando para fora da gente. Esse aqui é talvez o mais comum, o mais sorrateiro de todos. É o contrato da microtraição. Ele é sutil, mas o efeito acumulado dele é gigantesco. E o mais interessante é ver como ele funciona na prática. Ele acontece toda vez que a gente diz sim para o outro, quando por dentro a gente está dizendo não para si. Não é um grande sacrifício, é só uma pequena concessão. Só que quando isso se repete todo dia para evitar um desconforto, um conflito, o resultado é um só. Nosso centro de comando se desloca para fora. A gente perde a nossa verticalidade. O próximo contrato nasce de um medo bem silencioso. É o que a gente pode chamar de contrato da aprovação e do pertencimento. Aqui, o medo comanda tudo, mas em silêncio. O diálogo interno é mais ou menos esse. Se eu for de verdade, eu posso ser rejeitado. Quando a gente assina esse contrato, pertencer a um grupo passa a valer mais do que o nosso próprio centro. A gente se adapta ao que está fora, mas se abandona por dentro. Agora a gente entra num território um pouco mais sofisticado. Os contratos de auto-engano são aquelas maneiras inteligentes, cheias de bons argumentos, que a gente usa para não precisar agir. E o primeiro deles é o contrato do adiamento. Esse é um pacto elegante, inteligente. Ele usa argumentos que parecem super lógicos para manter a gente exatamente onde está, paralisado. E a verdade por trás da fachada dele é muito reveladora. Na aparência aparece maturidade, cautela, né? Aquela história de preciso de mais clareza, quando eu tiver certeza eu ajo. Mas a realidade por trás disso é uma paralisia bem confortável, um medo sofisticado. E o sinal de que esse contrato está ativo é muito simples. Quanto mais a explicação e a análise crescem, mais a ação desaparece. O próximo contrato de auto-engano é o da anestesia e do alívio rápido. E aqui a troca é muito clara. A gente troca presença por distração. E quais são esses anestésicos? Bom, doses de dopamina, rolar a tela do celular sem parar, excesso de informação. E olha que interessante, até a espiritualidade pode ser usada como uma bela distração. A gente analisa, estuda, consome qualquer coisa para não ter que sentir a verdade nua e crua do agora. Para nossa matrix interior, tanto faz o que a gente consome, desde que a gente não esteja verdadeiramente presente. Ok, agora vamos falar dos pactos que nos fazem literalmente entregar o nosso poder. São os contratos de poder externo, onde a gente abre mão da nossa autoridade pessoal. O primeiro deles vem lá do passado. É o contrato das lealdades invisíveis. Ele está enraizado em laços inconscientes que, mesmo hoje, ainda governam as nossas escolhas. A fonte dessas lealdades são laços que a gente nem sabe que tem com a nossa família, identidades de sobrevivência que a gente herdou. Sabe? Juramentos antigos que já morreram, mas que continuam ditando as regras do jogo. A gente tenta mudar de mundo, mas continua carregando as mesmas dívidas emocionais de sempre. E o pacto final é o mais explícito de todos na entrega de poder. É o contrato da terceirização de autoridade. Aqui, o poder é entregue para um líder, para um sinal do universo, para um evento que vai acontecer no futuro, talvez até para um mapa astrológico. E aí o ponto crucial é esse. A vida entra em modo de espera. A gente fica ali, aguardando uma permissão externa para finalmente poder começar a viver. Uma permissão que nunca chega.
Bom, já identificamos os pactos. Agora vem a parte mais importante. Como é que se quebra isso? Como a gente pode reivindicar nossa coerência de volta e, de fato, mudar nossa linha do tempo? A pergunta é bem direta, e a resposta é que mudar essa dinâmica não exige uma grande ruptura externa. Exige, na verdade, perceber aqueles pequenos sims do dia a dia que traem a nossa coerência interna. O caminho tem 3 passos. Primeiro, perceber. Simplesmente notar esses pequenos momentos. Segundo, interromper. Parar aquele reflexo automático movido pelo medo. E terceiro, que é o passo mais desafiador, sustentar o nosso eixo, mesmo que isso custe uma identidade antiga, a aprovação dos outros ou aquele conforto que a gente já conhece. No fim, a ideia central de toda essa análise é que a verdadeira mudança não vem da luta, do confronto. A nossa matrix interior, essa realidade que se sustenta sozinha, ela não cai quando a gente luta contra ela. Ela cai quando a gente para de assinar os contratos.